I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, semana passada foi a semana das avaliações e a semana que antecedeu, as avaliações, nós nós fizemos o período, de revisões, certo? Então, nós havíamos começado o capítulo 5, fontes de informação. São os textos, que são meramente feitos para informar ao leitor. E dentro do nosso capítulo 5, fontes de informação, nós vamos trabalhar o artigo de divulgação científica, que são, que tem por trás os estudos científicos dos cientistas, tentando explicar algum fato a pessoas, leigas do assunto. E nós temos o texto expositivo em livro didático, certo? Então, um aluno, no caso, que estuda, no caso, sétimo ano, vocês percebam que sempre dentro do texto há imagens correlacionadas ao conteúdo. Principalmente, livro de língua portuguesa, o livro de ciências. Então, se eu vou falar sobre o crânio, eu não posso colocar a imagem de um pé. Então, eu tenho que colocar a imagem de um crânio para eu poder falar do crânio. Se eu vou falar sobre o corpo humano, eu não posso colocar o corpo de um animal. Então, sempre, as imagens, elas correlacionam e ajudam a informar o leitor sobre o conteúdo, certo? Então, é uma forma de ajudar e de informar as pessoas que estão em busca, de aprendizado. Então, a linguagem, como eu falei para vocês, tem que ser uma linguagem clara. Por quê? Se tem um estudo científico por trás, não posso utilizar dentro do texto, dentro do artigo de divulgação científica, palavras de cunho cientista. Por quê? Se eu não for um cientista, eu não vou saber compreender tudo, acompanhar tudo. Então, eles resumem e bolam, uma linguagem simples que o leitor ele fique por dentro do assunto, que ele seja informado, que palavra fugiu, que o intuito, dos textos de artigo de divulgação científica e do expositivo em livro didático é informar. Ele busca informar o leitor, certo? Então, nós havíamos falado sobre sujeito e predicado. E aí, quem que lembram aí o que é sujeito e o que é predicado? Alguém aí recorda o que é sujeito e predicado? Então, quando eu digo, uma pessoa aqui do sétimo, até me procurou e me perguntou para mim explicar o que era sujeito e predicado. Estava com dúvida e queria saber. Então, vamos lá. Quando eu digo, vamos trazer aqui uma oração pra gente. João correu rápido. João correu rápido. Quem foi que correu rápido? Foi João. Então, João é o sujeito. Por quê? Porque ele pratica a ação de cair, de correr, rápido. Então, João correu rápido. Correu é o verbo e o sujeito, lado A, predicado, lado B. Professora, mas como que eu vou fazer essa regra? Mesmo que tu não faça a regra, quando você descobre quem é o verbo, que esse verbo está centralizado, você vai ter o lado A e o lado B, mesmo que você não faça, certo? Então, já é função, da nossa língua ter esse joguinho dessa regra. Então, quando eu digo João correu rápido, você notoriamente, rapidamente, você procura quem é o verbo. Então, correu é o verbo.
Então, está centralizado. Então, lado A, sujeito, que no caso João, e rápido, né, seria o predicado, lado B. Vamos fazer outra frase. Mariquinha jogou bola. Aí você vai procurar quem é o verbo. Também pode se perguntar quem praticou a ação. Quem jogou bola? Quem jogou bola foi Mariquinha. Então você vai centralizar o verbo jogou, está centralizado. Lado A, Mariquinha vai ser o sujeito e bola vai ser o predicado, certo? Então sempre que vocês pegarem uma frase, uma oração, procurem logo quem é o verbo, ou então se perguntem quem praticou a ação, porque quem pratica a ação será o sujeito, certo? Então é bem fácil de vocês identificarem dentro de uma oração quem é o sujeito, quem é o verbo. Então se perguntem, quem fez isso? Foi fulano? Fulano vai ser o sujeito porque praticou a ação. Ou quando você pode, né, no caso, centralizar o verbo, aí você vai ter lado A e lado B. E notoriamente já se sabe que o lado A será o sujeito e o lado B será o predicado. Nós temos aqui na página 189, que nós já falamos, mas vamos reforçar. Nós temos aí, ele fala sobre a oração básica. O que é essa oração básica? É quando você tem o verbo centralizado, o lado A e o lado B, que foi alguns exemplos que eu dei agorinha pouco. Então, nós vamos preencher essas lacunas e vamos ver o que é uma oração básica. O menino pulou o muro. Quem pulou o muro? O menino. Pulou é o verbo, então você centraliza o verbo, tem-se o lado A e o lado B. Lado A, o menino, lado B, o muro. Sujeito e predicado. Olha como é simples, como é fácil. Então, quando vocês pegarem uma oração, se perguntem, centraliza o verbo, que vocês terão o lado A e o lado B, que fica bem mais fácil e simples de conseguir, né, identificar. Aí nós temos aí mais abaixo, assim chegamos à definição do que é de fato o sujeito e o predicado. Aí nós temos aí o dicionário no livro de vocês, na página 189, acompanhem. Sujeito, termo que preenche o lugar A na estrutura da oração. Predicado, que sobra do período depois que identificamos o sujeito. Então, vamos aqui mais uma vez. Quando se tem uma frase, você centraliza o verbo, o lado A é o sujeito, eles chamam de termo A, e o lado B, termo B, será o predicado. Professor, e o verbo? Do verbo, você já sabe quem é o sujeito, verbo e o restante será o predicado, ok? E eu não sei se eu pedi para vocês a atividade. Se eu não tiver pedido, mas eu vou pedir agora, certo? Então, a nossa aula de hoje é para relembrar mesmo o nosso gênero textual e falarmos, né, a respeito da nossa atividade, que é na página 190, que ela inicia a prática linguística. Eu não vou pedir toda, né? Nós vamos começar a semana, não vou pedir muita atividade. Então, a atividade vai começar na página 190. A 190 e 191 é só o texto. Então, não se assustem, né, com o número de páginas, não. A atividade, ela vai até na página 195. Então, para diminuir, eu quero que vocês façam da 190 a 193. As outras a gente responde em um outro momento, certo? E na próxima aula nós trabalhamos os tipos, né, de sujeito e predicado, certo? Então, a nossa aula hoje foi essa. Espero que tenham aprendido ou apenas relembrado, né, porque já foi falado sobre a questão de sujeito e predicado. E uma ótima segunda-feira, uma ótima, né, término de segunda-feira para vocês. Bons estudos, tchau, tchau, beijos. E lembre-se da atividade, 190 a 193, certo? Tchau, tchau, beijos.